Olá, queridos, mais uma vez com vocês, Pastor João Márcio, para darmos seguimento ao nosso estudo sobre o nosso crescimento, a nossa relação com a nossa família. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso primeiro estudo, que a gente falou sobre melhorar a nossa comunicação na família. A primeira parte a gente falou da importância do falar na comunicação, como que é perigoso não saber falar ou usar mal aquilo que a gente fala e as consequências que isso pode trazer na nossa comunicação. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a importância de sabermos ouvir também na nossa comunicação. Nós terminamos o nosso compartilhar do estudo passado falando de Tiago, capítulo 1, verso 19, e a gente vai falar de novo aqui, né? Começando esse texto falando aqui, né, que o texto diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Olha que interessante. O que será que Tiago queria dizer com estar pronto para ouvir? Você já conversou com alguém que durante essa conversa que você está tendo, você tem o sentimento que essa pessoa não está ouvindo você? Você está conversando com ela, mas ela não está ouvindo o que você está falando? Qual foi o sentimento que isso causou em você? Horrível, né? Não é um sentimento bom, né? Você já conversou com alguém que ao mesmo tempo que está conversando contigo, está assistindo TV? Está falando com você, assistindo TV ao mesmo tempo? Ou o que é mais comum nos dias de hoje, está conversando com você e está olhando o celular, não é? Está falando com você e olhando mensagem, alguma coisa no celular, né? Meu Deus do céu, o sentimento que a gente tem é muito ruim, é como se fosse uma falta de respeito, não é? Falta de amor, falta de consideração. Já parou para pensar, querido, que o fato de não saber ouvir, o fato de não saber ouvir muitas vezes o nosso cônjuge, não saber ouvir os nossos filhos, não saber ouvir os nossos pais, podem estar trazendo tantos transtornos, ou sofrimentos, ou sentimentos ruins no coração de tantas pessoas, né? Fazer com que as pessoas se escondem, porque algumas pessoas não conseguem mais se abrir, não conseguem mais falar dos seus sentimentos. Por quê? Porque houve um tempo na sua vida que isso não era importante para aquelas pessoas que ela convivia. Às vezes alguém tentou falar, houve alguma tentativa no falar, mas essas pessoas não foram ouvidas. E o fato de não ter sido ouvido naquele tempo que ela tentou falar, bloqueou, e simplesmente o sentimento que ela traz é que não é importante aquilo que ela tem para falar. É por isso que às vezes a gente está em alguns lugares que as pessoas têm até dificuldade de expor suas opiniões, porque acham que ninguém vai dar atenção ao que ela tá para dizer, ou o que ela sente, ou qualquer opinião que ela tem sobre aquilo, não é? Então, deixa eu fazer algumas sugestões para você, mesmo que de maneira rápida e simples, de algo que você pode ajudar aí na sua comunicação, no diálogo que você tem dentro da sua família. Quando você for ouvir alguém, quando você for parar para ouvir alguém, meu amado, minha amada irmã que está me ouvindo hoje, dê atenção para essa pessoa, não é? Se o assunto que a pessoa está falando para você é importante, não atenda telefone, não se deixe ser interrompido naquele momento. Eu, às vezes, como pastor, estou conversando com algumas pessoas, eu sempre digo, se eu atendo o telefone, eu só atendo o telefone quando é um filho meu ou é a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho um acordo com eles, né? Seja o que eu estiver fazendo. Para mim, eles são importantes. Então, eles têm alguma coisa. Se eles não têm alguma coisa importante para me falar, naquele momento que eu interrompi, eu vou perguntar. Então, se é algo importante, eu sempre digo para essa pessoa que eu estou conversando, ou é a minha esposa, eu tenho que atender, ou é o meu filho, não é? Mas caso contrário, não faça isso, dê atenção. Começou a conversar com essa pessoa, dê atenção, mantenha os seus olhos nessa pessoa.
não fique olhando para o lado, olhando para outro, dando atenção para outra coisa enquanto você conversa, atendendo o telefone, assistindo TV, olhando mensagem em celular. Quando você estiver conversando com alguém, olhe para ela. Mostre para ela que você está atento, olhando para ela enquanto ela conversa com você. Tem um episódio bem interessante que aconteceu comigo. Meu filho mais velho, quando ainda era bem pequeno, ele sempre, quando conversava comigo, ele queria que eu desse atenção, que eu olhasse para ele enquanto estava falando. E um dia ele estava me chamando, a gente estava no carro, e ele começou a me chamar, pai. E eu falei, fala meu filho, pai, fala filho. Então ele continuava chamando, até que ele foi até mim, eu continuava falando, fala filho, mas olhando para frente, porque eu estava dirigindo, né? Então ele foi com as duas mãos no meu rosto e tentou virar para ele, né? Como dizer, não pai, olha para mim, eu estou falando contigo. É como se para ele eu não estivesse ouvindo, se eu não estivesse olhando para ele. E às vezes o que a gente comunica para as pessoas também é que a gente não está ouvindo elas, não é? A gente está ali olhando para uma outra coisa, mas a gente não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Então, muitas vezes a gente está comunicando isso. Uma outra coisa, não fique interrompendo a pessoa, deixa a pessoa falar, não é? Já viu uma expressão que alguém diz assim, olha, às vezes é como se você estivesse conversando com uma pessoa, como se você estivesse numa consulta de alguns médicos do SUS, que enquanto você conversa, antes de você terminar de falar o que você está sentindo, ele já te interrompe com a receita. Então, às vezes a pessoa interrompe a outra, já dando a ela uma receita, até porque, muitas vezes, a pessoa não está procurando a nossa opinião, a nossa sugestão. Muitas vezes a pessoa está querendo alguém para ouvi-la, né? Isso já é suficiente. Então, eu não tenho que interromper dando sugestão, dando receita, solução, porque uma das coisas que eu preciso entender, que na sabedoria de ouvir, é que nem sempre eu vou ter resposta para dar para as pessoas, não é? Então, e sempre que se eu falo antes de ouvir direito, eu corro o risco de falar coisas sem sentido, como diz Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, saber ouvir não quer dizer que eu tenho que ter resposta para tudo que as pessoas estão falando para mim, mas saber ouvir é dar atenção, não é? Estar pronto para ouvir é uma demonstração profunda de amor para aquela pessoa que está falando. Dar a nós, como eu penso que Tiago está dizendo, estar pronto para ouvir, querido, é uma capacidade de ouvir algo que vai além das palavras. Não é só ouvir as palavras, mas ouvir também o coração, ouvir o sentimento, as expressões que aquela pessoa está dizendo. Você já ouviu alguém dizer, olha, falou algo da boca para fora? Muitas vezes a pessoa está dizendo algo, mas o que ela está querendo comunicar é outra coisa. E se a gente não está olhando para aquela pessoa, se a gente não está atento para aquilo que a pessoa está dizendo, a gente não terá a capacidade de interpretar de fato o que ela está dizendo. Então, imagine como seria a nossa família com essa capacidade de ouvir, que as pessoas tenham condição de falar e serem ouvidas, sem julgamentos, sem acusações, sem pré-julgamentos, não é? Sem aquele sentimento de não estar sendo ouvido. A pessoa está falando e está sendo ouvida. A nossa família certamente seria outra. Concorda comigo? Que Deus nos dê condição de ouvir mais, né? Até alguém já disse, né? Se Deus quisesse que a gente falasse mais que ouvisse, Ele teria nos dado 2 bocas e 1 orelha. Mas Deus nos deu 2 orelhas e 1 boca. Então, no sentido de que a gente deve falar menos e ouvir mais. Amanhã eu quero falar com vocês a respeito de ajustar as nossas finanças familiares e ajudar mesmo a compreender, principalmente nesse tempo, não é? A nossa finança ser melhor como família. Amém? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez e te pedir, Senhor, estabeleça sobre cada um de nós, sobre cada uma das nossas famílias, a capacidade, ó Pai, de comunicação, seja no falar, seja no ouvir, que nós possamos, ó Deus, ser prontos mesmo para ouvir
e sermos sábios também para falar em tudo aquilo que a gente for colocar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.